Só um momento, irmãos. Amém? Vocês estão bem? Amém, que bom. O pastor Fabrício usou o testemunho de uma moça aqui, né? Muito conhecida. E às vezes, queridos, é assim. Todas as vezes que você vai para a verdade, que você quer se aproximar do mal outra vez, do que é errado, você precisa falar mal do que é bom. Então assim, a única forma de você começar a caminhar em direção ao que é ruim é você falando mal do que é bom. Então todas as vezes que você vê alguém por aí falando essas coisas, o pastor Fabrício pegou um exemplo, obrigado, pegou um exemplo incrível. É como ele disse, por aí tem tantas outras pessoas agindo dessa forma, falando mal do que é bom e se aproximando do que é ruim. Tem coisa que é ruim, mas tem aparência de boa. Você entendeu? Você vai colocar lá, parece que é justo, mas é ruim. E aí você está falando de algo que é essência. Porque quando nós falamos de igreja, nós falamos de evangelho, irmãos. Nós dessa igreja procuramos pregar o evangelho. Mas não é o evangelho traduzido por homens, é o evangelho que o Espírito Santo traduz. Então, enquanto as pessoas estiverem por aí ouvindo o evangelho traduzido por homens, não vai dar em outra coisa, vai dar nisso. Então, o desejo do meu coração é que você também tenha esse desejo de ter o Espírito Santo ministrando a você os evangelhos. Esse é o maior desejo do meu coração. É que você pare de vir à igreja para ouvir homens que traduziram o evangelho pregando para você. Pastor, mas o senhor não tem intimidade com o Espírito Santo? Tenho, então, mas ele interpreta para mim. Quando eu falo para você, é o que eu falei. Você precisa permitir que o Espírito Santo pegue o que eu te falei e transforme em verdade dentro de você. Então não é suficiente, entenda isso. Não é suficiente você vir aqui, ouvir a mensagem, ir para tua casa e achar que está tudo certo. Não está. Precisa de mais, precisa de intimidade com Deus. Você precisa ser um leitor da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? A gente precisa parar de deixar as pessoas lerem a Bíblia. Aí as pessoas vão à igreja, alguém leu a Bíblia lá, elas acham que está tudo certo e não está, irmãos. Precisamos ter mais compromisso com a palavra de Deus para não ficar desse jeito. Tá bom? Abra sua Bíblia. Deixa eu tentar arrumar aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Hoje as pessoas estão meio alvoroçadas, né? A fim de saber quem será o próximo prefeito da cidade, vereador. Tá, eu queria pedir a você que tivesse calma, tá tudo certo, vai tudo ser contabilizado. Agora nós precisamos deixar aquele que se assentou no trono do nosso coração ter a hegemonia da nossa mente, ter o controle da nossa mente agora, para que nós possamos entender o que ele quer falar conosco. Ontem eu estava chegando na minha casa, eu moro em apartamento, aqueles apartamento bênção, né? Todo mundo sabe o que acontece na vida do outro. Você abre a janela, dá de cara com a janela do vizinho. E eu tava passando e eu vi uma pessoa orando. E a pessoa orava assim: Deus está dizendo que vai tirar os espinhos. O Espírito Santo falou: então vai lá para tua igreja e fala que vai ter espinho, que ele vai ter que deixar. O maior desejo do nosso coração é que Deus nos livre de coisas que nós não queremos enfrentar. Mas tem coisas que Deus vai fazer questão de deixar porque tem a ver com a aprovação do nosso caráter. Então vai doer. A gente vai orar e Deus não vai responder. Tipo, vão acontecer coisas assim que você vai falar: pô, mas cadê Deus? Ele vai falar: não, é porque você está orando por algo que eu não quero remover, eu não quero tirar. Tem coisas que vai ter que ficar em você. E se eu morrer com isso na minha vida, pastor? O importante é que o caráter esteja impoluto. Deus nos curar. Deus nos curar. Tirar a gente de uma cama de UTI. E aí a gente é curado.
Aí depois a gente sai do ambiente onde nós estávamos amedrontados pelas circunstâncias. Aí depois que saímos de lá, a gente mantém um tempo de devoção a Deus. E depois que passa o perigo, o que a gente faz? Fala mal da igreja, fala mal dos pastores, fala mal Então vai ter gente que vai morrer com coisas na vida deles que eles oraram a vida inteira para tirar. É mais fácil a gente orar para substituir do que para transformar. É mais fácil nós orarmos para Deus tirar coisas do que deixar que as coisas que tem em nós transformem a gente no estilo de vida que Deus quer que tenhamos. Então, 2 Coríntios capítulo 12, eu só queria que pusesse um pouquinho de retorno aqui para mim, fazendo um favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Só aqui, tá? Obrigado. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza, versículo de número 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes orei e pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas. Perceba que Paulo tinha um problema. Ele tinha uma limitação. Aí aqui, como eu não vou falar sobre teologia, não vou falar homilética, interpretação, essas coisas. Não me interessa saber qual é o espinho na carne do Paulo. Se você quiser saber, você vai lá pesquisar. Mas era algo que fazia muito mal para ele. Quem leu sobre o apóstolo Paulo, quem procurou conhecer um pouquinho sobre a história desse homem, vai poder entender como é que pode alguém do nível do apóstolo Paulo passar por adversidades como essa. E aí o contexto, porque é muito importante todas as vezes que você lê um versículo, entender que um versículo ele não quer dizer tudo que a Bíblia está dizendo. Então às vezes a gente vai conhecer 10 versículos, já acha que é muito importante você entender contexto. Paulo começa esse capítulo falando de uma revelação que ele teve, de uma experiência que ele teve com Deus. E quando ele vai falar dessa experiência dele, o que ele faz? Ele conta essa experiência na terceira pessoa. Ele não fala, eu tive uma experiência. Ele fala, eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até, e ele dá um número do céu, ele fala o terceiro. E aí ele fala que nesse lugar, nesse ambiente, no céu, no terceiro céu, ele ouviu coisas inefáveis. O que são coisas inefáveis? Coisas que é impossível um humano falar. É impossível um humano conseguir, com palavras, transmitir o que ele ouviu. É isso que ele quis dizer. Agora o que é interessante aqui é a questão dele ter tido a experiência e ele não ter contado como ele. Porque se ele começasse na primeira pessoa, ele diria, eu. Como seria Paulo contando essa experiência nos dias de hoje na primeira pessoa?
Primeiro que ele seria um cara que o nome dele estaria nos maiores outdoors de conferências e conferências. Ele seria um cara da mídia. Ele seria um cara muito conhecido e desejado. Aí ele diz o seguinte: eu não vou contar, colocando nessa experiência que eu tive com Deus o meu ego. Porque se ele começasse pelo ego, ele começaria dizendo: eu, Paulo, apóstolo, tive. O que é o ego do indivíduo? É tudo aquilo que vem depois do seu nascimento. Então, se eu perguntasse para você quem é você e você dissesse eu diria para você: você é o ser existente, só, mais nada. Mas para você ter um brand, uma marca, você diria: eu sou Elias, pastor, teólogo, coach. Que mais? Que mais que eu seria? Demais? O que Paulo faz? Ele tira todo o cabedal dele, da história dele. Ele tira toda a marca dele, ele tira ele. E ele fala de um homem que ninguém sabe quem é. Queridos, existem coisas nas nossas vidas, acredite, que Deus nos dá e nós não sabemos como nós vamos lidar com isso por ser algo tão grande. E qual é o problema? É que às vezes aquilo que Deus nos dá nos estraga. Se você olhar o texto, Paulo vai contar de uma experiência que ele teve há 14 anos atrás. Irmãos, 14 anos que Paulo estava sofrendo com este espinho na carne. 14 anos que ele estava, e a expressão é como uma estaca no corpo dele, e cada vez mais alguém batia nessa estaca, e ele sentia dor, desconforto. 14 anos sofrendo. E aí ele vai contar sobre essa experiência. E ele pega, diante da importância da experiência, que qualquer um de nós contaríamos talvez na primeira pessoa, ele se coloca na terceira pessoa. Agora, nesse texto que nós vamos falar hoje, diante dessa experiência do apóstolo Paulo, desse espinho na carne, dessa dificuldade que ele tinha e que ele orou para Deus tirar, e que Deus falou que não, que a graça dele bastava, que o poder dele iria se aperfeiçoar na fraqueza. 3 coisas se manifestam na vida do apóstolo, e que o desejo do meu coração é que essa mensagem venha nos levar a repensar o nosso estilo de vida cristã. Porque o que nós temos é alguém que durante 14 anos sofreu, mas não parou de escrever. 14 anos sofreu e não parou de fazer o que Deus chamou ele para fazer. 14 anos sofreu e não desistiu do chamado. Talvez se ele na primeira volta, na primeira experiência com a terra, outra vez depois da revelação, e ele chegasse aqui e deixasse essa experiência inflar o ego dele, ele estragaria esses 14 anos de ministério. Tendo a experiência que teve, mas não deixando a experiência que teve se tornar uma ação de Deus para a vida dele primariamente.
Então a primeira coisa que nós vemos aqui é o que? A glória de Deus sobre a vida do apóstolo. A manifestação da glória de Deus sobre a vida de um homem. A experiência de Paulo começa com uma visão. Deus deu muitas visões a Paulo. A primeira experiência dele com Jesus se dá por uma visão. A conversão do apóstolo Paulo se dá por uma visão de um Cristo não terreno, de um Cristo não sofredor, de um Cristo não limitado, de um Cristo não humano, mas de um Cristo glorificado. Paulo está caminhando numa estrada para perseguir os cristãos. De repente Jesus aparece para ele, glorificado na estrada, e aquele homem que vinha cheio de prepotência, cheio de soberba, quando olha e vê um Jesus glorificado, o máximo que ele pode dizer é: quem és tu, Senhor? Sabe o que acontece? É que nós temos pouca experiência com Jesus, e a pouca experiência que temos com Ele, a gente já deixa inflar o nosso ego. A gente já se transforma no mitão gospel. A gente já se transforma Não, na experiência que Paulo teve na primeira, quando ele vê Jesus glorificado, quando ele cai, a primeira pergunta dele é: quem és tu, Senhor? Na nossa experiência com Jesus, na revelação de Jesus, na manifestação do Filho de Deus a nós, acredito que a primeira experiência para nos levar a níveis diferenciados é exatamente querer saber quem Ele é. Com que tipo de Senhor eu estou lidando? Porque eu já lidei com tantos senhores, mas nenhum desses senhores conseguiu parar o imparável Saulo. Mas agora eu estou diante de um Senhor que manifestou todo o controle dele sobre a minha vida, a ponto de me deixar cego e não conseguir me mover por si só. O que é que o Senhor está falando para nós essa noite? É que a revelação dele é para desconstruir quem a gente é, para a partir da pergunta: quem és tu, Senhor? A gente começar a ser não mais o que somos, mas começar a ser o que Ele sonhou e deseja que sejamos. Esse homem, ele tem visões, e ele ouve pessoas e vê gente dizendo: Paulo, atravessa a Macedônia e vem ajudar a gente. Esse homem, no meio de um naufrágio, já quase para ser morto, a Bíblia diz que ele está no meio do mar, o barco já se espedaçou, os homens estão com medo, e lá está Paulo de pé, vendo o Senhor Jesus dizendo a ele: Paulo, não temas, porque você vai chegar com todos esses homens vivos em Roma. Meu Deus! O que é que nos faz parar, pastor? O que é que nos desanima? O que nos desanima não é a falta da presença de Deus em nós. O que nos desanima é a presença dele em nós e nós não saber com quem estamos lidando. A gente cai, mas quando se levanta, continua enxergando com olhos carnais. Continua observando com os mesmos olhos, não muda. Então o Senhor nessa noite quer manifestar a glória dele em nós, mas Ele quer que essa glória seja uma glória transformacional. Eu quero dar a você visões, eu quero dar a você revelações,
Eu quero manifestar o meu poder. Agora, entenda uma coisa, que quando eu manifestar a minha glória a você, a glória que eu der a você não é para benefício próprio, mas a revelação que eu der a você vai ajudar você a passar 14 anos da sua vida, talvez em um período de sofrimento, de dor, mas ninguém, por causa da dor e do sofrimento, vai ver você parar, porque a minha glória vai ser respaldo para você continuar. Então a glória de Deus sobre a vida do apóstolo, sabe, quando a gente busca uma glória, que o interesse na busca dessa glória é mais por aquilo que vai acontecer com a gente depois. Eu falo para os meninos que compõem, cuidado, porque tem canções que talvez ninguém nunca vai ouvir, mas que vai ser só para você cantar para você. Vai ter mensagens, irmãos, eu tenho mensagens, tudo esboçado, que eu nunca preguei. Porque são mensagens que durante 12 anos de ministério, e talvez você pensa, foram 12 anos, pastor Elias, meu, que da hora. Você não sabe. Não é o status que me mantém aqui. Não é o que isso gera. Se bem que eu tô vindo para os cultos aqui, eu tô tentando botar até uma roupa melhor, e aí eu venho com uma roupa ruim, e aí o Dani, a mãe dele, começa a bater foto aqui, irmão, eu fico tão bonito na foto, eu falo, caramba, essa foto, olha que bonita. Mas não vai pelas fotos que você me vê aqui. Porque não é isso que me sustenta. Existem revelações que o Senhor deu para o pastor Elias, que ninguém sabe, mas que é exatamente essa revelação que me impulsiona para não parar, para não desistir. Então o Senhor quer manifestar a glória dele a todos nós, amém? Mas a glória precisa transformar a gente primeiro. Então não tem problema, quantas revelações ele nos der, a gente vai precisar discernir qual delas é para eles e qual delas é para mim. Porque se eu achar que todas elas é para mim e que é para benefício, da mesma forma que eu vou subir, eu vou cair. Então, você vê Deus manifestando a glória dele ao apóstolo Paulo. Diga glória. Glória é o que, pastor? Glória é doxa. É algo que você conta, que mostra, por exemplo, quando Deus manifestava a glória dele sobre Moisés, todo mundo queria ouvir o que Moisés tinha para dizer. Só que tem um porém, irmãos, a glória do Moisés, ela passava. E o que ele fazia? Eu preciso maquiar, eu preciso esconder o meu rosto, para as pessoas olharem para mim e achar que a glória ainda está lá. Presta atenção, não converse. Eu acredito que agora, nesse instante, o que mais é importante para você é o que Deus tem. Se for o que o teu vizinho aí tem para falar, você fala para ele, vamos lá fora e você me fala. Porque, irmãos, é uma das coisas que a gente às vezes, vamos sair da igreja falando mal, porque a gente vem à igreja e não se liga. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu venho aqui? Para não ser tempo perdido, então fica de boazinha. Então Deus manifestou a glória a Paulo, sim ou não? Manifestou a Moisés. Moisés foi um grande líder, sim ou não? Só que Paulo denuncia Moisés, dizendo a glória de Moisés, ela era transitória.
O que difere Moisés, a lei, para vocês, é que a glória que eu quero dar a vocês não é transitória, não é uma glória que vem e passa. É uma glória que se manifesta e ela não desaparece. Você vai viver para sempre dentro dessa glória, você não vai sair. Depois que Deus manifesta a glória a Paulo, Deus manifesta a bondade a ele. E às vezes a gente acha que a bondade de Deus é sempre fazendo aquilo que a gente quer que Ele faça, não é? Por exemplo, a gente está com algum problema financeiro, Deus, tira essa pobreza. Deus, Paulo, me livra do espinho na carne. O próprio Jesus orou dizendo o quê? Afasta de mim esse cálice. E Jesus orou quantas vezes? Quantas vezes Jesus orou? Quantas vezes ele pegou Pedro dormindo? Diga 3. Quantas vezes Paulo orou para que Deus tirasse o espinho na carne dele? 3. Aí é interessante porque para Jesus o Pai ficou em si. Jesus falou: eu já entendi o teu silêncio. O teu silêncio é a resposta para a segunda parte da oração que eu vou fazer. Então que não seja feita a minha, mas a tua. Para Paulo não, Jesus falou alguma coisa. Deus falou alguma coisa para ele. E é interessante que aquilo que Paulo não falou durante 14 anos e que ele estava impedido de falar porque eram inefáveis, coisas que ele ouviu e que era impossível de falar, aquilo que ele não conseguia falar da experiência que ele teve no terceiro céu, ele revela para nós aquilo que Deus diz para ele na terra. Deus leva Paulo para o céu, mostra a glória. Aí quando Paulo vem para a terra, ele tem o diabo esbofeteando ele todos os dias. E a oração dele é qual? É para que o Senhor fizesse o quê? Tirasse, sim ou não? Senhor, está complicado. Aonde é que a gente vê a bondade de Deus aqui? Aqui ninguém que entenda a bondade de Deus conseguiria enxergar a bondade de Deus. Porque onde é que está a bondade de Deus em um não? Onde é que está a bondade de Deus em não tirar aquilo que você acha que está te prejudicando? Aonde é que está a bondade de Deus em permitir que os seres dos mais orgulhosos que já existiu, chamado diabo, Satanás, humilhe um dos seus filhos? Onde é que está a bondade de Deus nisso? Quando eu comecei, eu disse que nós precisaríamos rever a questão da nossa vida cristã. Porque você deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque naquilo que você orou Deus não te respondeu, é porque você não entendeu a bondade dele ali. Entenda que por vezes a bondade de Deus não vai ser substituir aquilo que está te fazendo mal, mas acrescentar um ingrediente novo. Senhor, tira isso, eu não aguento mais. Você imagina os amigos do Paulo? Porque da mesma forma como Paulo estava sendo disciplinado, Ló foi também. E como que os amigos de Ló diziam para ele: Ló, você pecou, cara. Ô Jó, você pecou, cara. Jó, para você estar vivendo essa vida doente, arrebentado, porque, ô Jó, você deu legalidade, Jó, não é possível. Cara, você perdeu a tua família, você perdeu os teus bens, você perdeu a tua saúde. Cara, não é possível, você precisa se arrepender, cara. A interpretação dos amigos de Jó estava certa?
estava de acordo com aquilo que eu nunca encontrei na Bíblia que qualquer cristão que passe por adversidade se torne uma vergonha para o Evangelho. Pelo contrário, eu vi muita gente na Bíblia pagando o preço por amor ao Evangelho. Então a gente precisa parar com esse negócio de, não é possível, tem legalidade aí do diabo. Não, ficou doente é porque deu legalidade. Não, tá ruim porque deu. Queridos, existem formas de passarmos por sofrimento e que às vezes a gente não entende. Por exemplo, humanamente falando, nós já como humanos, nós não já sofremos? Sim ou não? Irmão, é difícil para mim eu ter que reconhecer que todas as vezes que eu vou jogar bola, uma dor nova aparece. Irmãos, ó, o pessoal acho que viu aqui, mas quando eu levantei, deu uma dor aqui. Isso é sofrimento, hein? Uai, eu estava adorando e quando eu levantei senti dor. Isso é sofrimento, faz parte. A gente está envelhecendo todos os... Então para com esse negócio, irmão, de achar que porque deu uma dor na costela é porque o diabo está arrunhando, está em cima, está grudado. Nem sempre, querido. Tem coisas que vai acontecer exatamente por causa da biologia. Paulo ficou velho, a Bíblia diz que tinha que escrever com letras grandes porque ele não enxergava direito. Todo mundo vai morrer, todo mundo vai sentir dor. Eu tô aqui, irmãos, igual aquele prefeito lá. Todo mundo vai pegar coronavírus, todo mundo vai morrer. O de São Paulo diz que fiquem tranquilos, que eu já comprei urnas suficiente. Obrigado, prefeito. Mas todos nós vamos sofrer. Qual que é o problema? É a gente ter que aprender a lidar com isso. Que todos os dias que você acordar, querido, você vai olhar no espelho e você já não era o de ontem, já não é o mesmo de ontem. Então de vez em quando vai dar uma dorzinha de cabeça, vai dar uma dorzinha no joelho, e fique tranquilo. Por que você prefere acreditar que é o diabo do que você passando pelo processo da humanidade? Mas a gente também pode sofrer por causa de desobediência. A gente pode sofrer também por rebeldia. A gente pode sofrer por resistir à vontade de Deus. A gente pode sofrer por não entender o processo que Deus quer que nós passemos para crescer, para se tornar melhor. Então, a questão é, quando eu sofro, como que eu me comporto? Quando eu começo a sofrer, quais as palavras que saem da minha boca? Então, Deus manifestou glória para Paulo. Deus manifestou a sua bondade de uma forma que talvez eu e você diríamos: ei Deus, pega leve. Então por vezes nós vamos passar por coisas, e alguém, né, já imaginou Paulo lá, de repente entra e pega um Paulo num dia que o negócio não está bom, e olha para ele e diz: Paulo, fica tranquilo, daqui a pouco você está no céu. E ele olha para o lado e diz: nem te conto, cara, eu estou assim exatamente porque eu fui lá. Entendeu não? Isso aqui é exatamente para eu não se ensoberbecer. Então vai ter dia que eu vou querer acordar naquela pegada do meu chamado, tá ligado? Tipo, uau, hoje eu vou, ai meu Deus, aleluia. Mas vai ter dia que você vai acordar, você não vai estar legal. E aí se você tiver um amigo como Jotinha, eles vão olhar para você e vai dizer: ih, tá depressiva. Isso é legalidade. Ah, eu não sei, tô meio ansioso. Isso é capeta. Não, é só algo que Deus colocou em nós, porque de vez em quando Ele tem que olhar e falar para vocês: vocês ainda são humanos, tá bom? A única forma, irmãos, disso tudo acabar é a gente deixando de ser humano, a gente deixando de ser gente. Tem alguém aqui querendo morrer agora para ir para o céu e deixar de sofrer?
Eu não gosto de perguntar essas coisas assim, porque de vez em quando aparecem uns. Ai, pastor, ai, nossa, quem dera Deus me levasse agora. Eu diria, incompetente, Ele não vai te levar agora. Então Deus manifesta a glória dele, revelações poderosas para o Paulo. Aí depois Deus mostra a bondade dele, dizendo para ele não. E permitindo, irmãos, uma ação do diabo na vida do Paulo. A gente oraria como: capeta, demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. E no outro dia ele estava lá com a estaca dele. Pau. E a gente dizendo: Deus, por que o Senhor não tira isso de mim? Ele está dizendo: a minha graça, eu não vou. E aí a gente entra no terceiro elemento da manifestação de Deus. Deus dizendo para nós, sabe o que? Eu não vou trabalhar com substituição na tua vida. Eu vou trabalhar na tua vida com transformação. O que Deus faz? Deus pega, tem sim, eu sei, tem um problema, tem um sofrimento, tem uma má notícia, eu sei. A finança não está do jeito que você quer, a tua família não está do jeito que você quer, e aí você chora e sofre, e aí você vai para a rede social. É um dos maiores problemas, de a gente querer entender o sofrimento ouvindo de outros humanos. Irmãos, quando Paulo percebeu que tinha um espinho na carne, algo que estava fazendo mal para ele, ele não foi pôr no Facebook, ele não foi falar para a galera dele. Sabe o que ele foi fazer? Foi orar, pedir para Deus: me livra disso, Deus. A pergunta é pecado o cristão orar para Deus livrar ele do sofrimento? É pecado? Claro que não. O que é pecado, pastor? É quando Deus disser não, e a gente por não aceitar essa paternidade de um pai que nos diz não, e a gente ter crescido como criança birrenta, que o tempo todo o pai dizendo sim, sim, sim. Foi em ambientes aí onde disseram: fique tranquilo, o sofrimento não é coisa de cristão. Para, irmão, sofrimento é coisa de humano. Tem gente que nem é cristão e sofre. Vai no Hospital das Clínicas, quantas pessoas entram e saem de lá doente. Aí você pergunta: qual é a sua religião? Tem uns que falam: eu sou ateu, nem crê em Deus, tadinho, e está lá na situação. Então diga: Deus não vai substituir nada na minha vida. Diga: Deus vai me transformar. E como é que Deus vai fazer isso na vida do apóstolo Paulo? Porque primeiro ele revela tudo, irmãos. Irmãos, um cara do nível do Paulo hoje ganharia muita grana. O cara seria famosaço. Só que eu acredito que ele seria o mesmo cara do que: não, irmão, não vou contar. Quando for a hora, eu vou contar. O que Deus me deu não transforma você, transforma a mim. Pastor, e por que Paulo contou? Paulo contou porque os judaizantes viviam esperando ser honrados, receber cartas, sendo elogiado. Aí Paulo fala: não é isso que deve ser. Você não pode ficar esperando ninguém vir dar tapinha nas suas costas e falar que você é bonitinho, que você canta, que você prega muito, que você não pode depender de nada dessas coisas. O que tem que te manter de pé não é o elogio de homens. O que tem que te manter de pé é a manifestação da glória de Deus sobre você, as experiências que você tem com Ele, e que você não precisa falar para ninguém, não. Talvez se você falasse, isso te promoveria na mídia. Mas aí o que você faz? Fica lá com o teu espinho na carne e entendendo: mas tem uma glória que Ele colocou, e essa glória me respalda para eu não parar. E o que é que me faz estar aqui hoje? São as revelações que Ele me deu lá atrás. Conselho de mãe e de pai não é bom? Sim ou não, gente? É bom. Aí teve um conselho da minha mãe, ela falou: filho, meu filho, como é que você vai fazer para pagar esse aluguel da igreja, filho? Filho, eu acho que não. Eu deveria ter parado lá e falado: mãe, a senhora tem razão, e ter evitado muitos espinhos na carne. Só que
Eu me lembro hoje ainda, quando disseram para nós: vocês não são mais. Eu falei: não tem problema. Minha esposa ficou triste. Eu falei para ela: fica triste não, filha, porque eu vou levar você no McDonald's. Bom, McDonald's na época era... Depois que veio esse negócio e quebrou o McDonald's. Como é que é o nome? Black Blast. Esse Outback aí. Mas o McDonald's antes era aqui. Eu falei: filha, eu vou te levar no Mac. Saímos da reunião onde disseram: você não é mais. E nós fomos lá pro McDonald's. Pegamos o lanche, botamos na mesa, Branquinha. Eu olhei pro lanche. Ela olhou pro lanche. O que a gente está fazendo aqui? Pegamos o lanche, botamos num saco, vamos para casa. Tô na Castelo, olhos abertos. Deus me mostra um salão muito pequeno, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha nada. Mas eu via um povo de costas virados para o altar e adorando a Deus. Eu tenho duas opções: ficar com o caminho que Deus está me mostrando, mesmo cheio de espinhos, ou dizer: não quero isso aqui, para ficar com o que me disseram que seria mais fácil, que eu não teria que sofrer, que eu poderia me tornar mais rico, que eu poderia... Sabe o que eu preferi? Ouvir o que Deus me disse, o que Deus me mostrou. Então o que me trouxe para cá hoje, acredite, foi uma visão que Deus me deu. Aí eu entro na visão que Deus deu. Aí começa o quê? Os espinhos na carne. Trabalhando, tô lá trabalhando, glória a Deus, aleluia. Amanhã, domingão, culto, glória, vai ser bênção demais. Tô lá mexendo, de repente acontece um acidente na empresa, fico ruim lá, vai pro hospital. Quando chega lá, um pulmão dele parou e o outro tá gangrenando, vai morrer. Aí eu vinha pro culto com um pulmão só, desmaiava. Aí eu me lembro, meu Deus do céu, pastor Jonas Mello. Pastor, por que eu oro pelas pessoas e Deus cura as pessoas? E por que Deus não me cura do pulmão? Aí o pastor Jonas, eu falei: ele vai, né, mano? Ele vai me abraçar, vai chorar comigo, ele vai tipo... Aí ele falou: Elias, vem cá. Aí eu: pois não, pastor. Tá vendo esse triozinho aqui? Essa escada? Eu falei: tô, pastor. Ele falou: então sobe lá que tem um monte de gente esperando você para cuidar deles. Vocês acham que eu contei para a pessoa errado que eu tava? Não. Eu só contei para alguém que já experimentou isso, que diz: filho, só continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. E outra, qualquer espinho na carne que tiver, não peça para ele tirar, não. E aí eu entendi isso ontem, quando eu estava falando com Deus. E aí o Senhor me disse: se você soubesse o poder que tem por trás desse espinho na carne, se você conseguisse entender aquilo que você está pedindo para eu tirar, o que tem por trás disso. Eu falei: o que, Deus? Ele falou: Elias, eu só preciso de algo em você aonde eu possa transformar. Aí ele falou: então eu não vou tirar, mas eu vou acrescentar algo meu. Aí Senhor, eu vi a profecia: Deus está tirando todo espinho. Eu falei: gente do céu. E a mulher estava orando na casa dela. Sabe aquele... Hein, Júnior? Você passando no corredor, você ouve... Aí você põe o ouvido. Aí Deus fala: eu vou tirar o espinho. Eu falo: meu Deus do céu. Aí o Espírito Santo vai lá e fala para eles que tem espinho, que eu vou deixar. O que Paulo pediu para Deus tirar? O espinho na... O que Deus falou para ele? Paulo, mais do que esse espinho na tua carne, mais do que isso, que todos os dias
tem tentado ferir você, tem tentado desmoralizar você, tem tentado envergonhar você, tem tentado enfraquecer você. Mais do que isso, ele diz: eu coloquei algo em você que vai se sobrepor a essa fragilidade tua. Deus, o que é? A minha graça. Pastor, e por que eu estou sofrendo ainda? É porque você não entendeu ainda a dimensão da graça. A graça não é só para nos livrar dos problemas, ou a graça não é só para nos livrar das dificuldades, porque isso, queridos, qualquer pessoa sem a graça de Deus pode fazer. É só pegar uma aula com um coach motivacional e o cara vai arrebentar. Eu falei: Deus, a graça tem que ser mais do que isso. Ele falou: exatamente, Elias, a graça é para aqueles dias lá dentro da tua casa. Você lembra? Eu falei: do que? Ele falou: 7 anos da tua vida, como foi? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 anos, 7 anos da minha vida, eu vinha aqui, pregava e ia para minha casa e ficava depressivo. A minha esposa já encontrou alguém aqui para falar: meu marido é depressivo, gente. Já? Alguém aqui ficou sabendo disso? Alguém aqui ficou sabendo em rede social? Pastor Elias, não, queridos, porque a graça dele me bastou, e tem sido, foi o melhor. Queridos, Deus, deixa o espinho aí, portanto, que você descubra quais são as dimensões da graça de Deus. O que nos faz querer desistir por causa do nosso sofrimento é porque nós não sabemos o ingrediente que Deus colocou em nós. E aí ele disse que eu vou colocar a minha graça em você, a minha graça vai te bastar, e o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Por que Paulo tinha esse espinho? Só para ele não virar um soberbo espiritual. Irmãos, eu vejo aí uma meninada, tudo já, os doutores da graça. Aí vai pro YouTube, aí chega lá, pega a mensagem e reprega, aí chega lá, aí a gente vai atrás e vê por quê? Porque ele é famosinho. Mas os caras mesmo que eles pregam o sermão, eles não falam quem é, porque esses caras tá tudo escondido na graça de Deus. Eles são da mídia. Os homens que pregam esses sermões assim, eles estão escondidos na graça de Deus. Tem coisas que a gente nunca vai entender. Eu falo isso com o pastor Fabrício. Por que pastor André ainda não explodiu na mídia? Aí todo mundo que vai onde André prega, ouve o sermão dele e fala: vou repregar, isso vai dar certo na mídia. Todo tempo em que nós estivermos no anonimato, nós vamos estar sempre na essência de Deus. Pastor, e por que o senhor então grava vídeo para o YouTube? Porque eu sei da onde eu estou saindo e para onde eu estou manifestando. Eu não manifesto nada que é meu, irmãos. Eu sou fruto de uma revelação de Deus. Eu ando porque a ação de Deus na minha vida foi maior do que a tentativa do diabo de tentar me frustrar com o espinho na carne. O que ele vai fazer todos os dias é vir no momento em que parece que Deus não está, e ele vai pegar exatamente algo que Deus está deixando em você, porque não foi o diabo que pôs, foi Deus que está deixando isso em você. E o que o diabo vai fazer é, todos os dias, ele vai vir para você e vai dizer: você não foi na igreja ontem? Por que hoje você está assim? Você ontem não cantou? Por que você está assim? Você não orou? Por que você está assim? O que o diabo vai vir fazer é só para potencializar o nosso sofrimento, a nossa dor. Mas quando Deus vem, é para potencializar o quê? O que é dele em nós.
Ele quer potencializar a graça dele em nós, a bondade dele em nós, a glória dele em nós. E acredite, todos os dias que você acordar e que você não estiver bem, todos os dias que você acordar, que você perceber, hoje é dia de sofrer, sabe a melhor coisa que você pode fazer? É ir orar e falar: Senhor, pode me livrar? E aí nessa oração Ele vai nos fazer entender o quê? Que o desejo dele não é substituir nada em nós, mas é usar o que tem em nós para nos transformar. Quando Paulo diz, há 14 anos, cronologicamente, ele está no intervalo entre descer por um cesto, porque a igreja de Jerusalém não o queria, colocam ele num cesto e começa a descer ele pelas portas do fundo da igreja, dizendo: sem chance, a gente não quer ele em Jerusalém, a gente não quer ele pastoreando essa igreja. E eles descem, Cleiton, Paulo pelo cesto e mandam Paulo para Tarso. Quando chega em Tarsis, os céus é o lugar para onde Deus leva Paulo. Fala: vem cá, filho, ver e ouvir o que eu tenho para você. Sabe aquela discrepância? Parece que é algo que não, meu Deus, não combina. Por que isso? Por que essa dor? Por que essa tristeza? Por que tanta coisa? Por que não sei o que? E Deus está olhando e está dizendo: se você parar de perguntar por quê, você vai ver para onde eu posso te levar. Você vai ver por onde você pode caminhar comigo. Você sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: agora, tá, o Senhor me levou lá, mas me fez voltar à terra. Aí beleza, aqui na terra o diabo está me esbofeteando todo dia. Aí Deus deixa para Paulo o seguinte: a minha graça te basta. Paulo, quando você estiver na terra, o céu vai vir até onde você está. A minha pergunta é: alguém que escreve segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, alguém começa dizendo assim: eu já estou prestes a ser oferecido como libação. Você sabe o que é uma libação? Uma libação é alguém que está para ser oferecido como uma oferta. Daqui a pouco eu serei a oferta. A gente às vezes escolhe viver um estilo de vida, nunca vamos poder ser uma oferta. A gente vai fazer as coisas para Deus, mas nunca vamos conseguir ser uma oferta. A gente vai ofertar coisas para Deus. Eu já mostrei no Antigo Testamento, Deus pegava os homens que vinham trazendo o sacrifício, aí os sacerdotes pegavam o sacrifício e começavam a mexer no sacrifício, levantando as patas do cabrito, movendo o cabrito para ver se não tinha nenhum defeito. Hoje não, irmão, não é mais cabrito não. Hoje, quando a gente vem para o altar, a gente vem para ser uma oferta, e a avaliação é em você. Você é o avaliado da vez, você é a oferta, você é a libação. Paulo, ele disse: eu já estou prestes a ser oferecido como libação. A minha partida, ele sabia, eu só estou mudando de endereço, gente. A minha partida era Deus dizendo para ele: Paulo, está chegando a hora em que você vai ter que tirar as estacas, enrolar a tua tenda, porque eu tenho um endereço novo para você, e você conhece esse endereço. Os homens, pela tecnologia, conseguiram colocar aviões acima das nuvens. Homens, pela sua tecnologia, conseguiram, através dos seus foguetes, colocar homens na lua. Mas a minha pergunta é: quem é que consegue chegar ao terceiro céu sem ajuda divina?
Quem é que vai conseguir comparecer diante dele? Dependendo de uma tecnologia, quem? Quem vai conseguir tocar os céus dos céus? O paraíso, quem é que vai chegar lá? Tentando por uma torre de Babel, tentando com um avião, tentando com um foguete? Ninguém, se não for uma ajuda de Deus, nós não chegaremos lá. É por isso que chegou o tempo em que nós precisamos nos transformar em ofertas no altar. Eu preciso ser uma oferta, para que minha partida seja legítima, para que o combati, o bom combate seja legítimo, para que o acabei a carreira seja legítimo, para o que eu guardei a fé seja legítimo. Eu convido todos vocês a nessa noite, vamos participar do sofrimento de Jesus. Vamos participar do sofrimento dos homens que ofereceram a vida deles, dizendo: a minha vida é uma oferta. Mas não, nós ainda estamos querendo reivindicar, estamos encontrando erros teológicos. A gente aprendeu 3 versículos, já estamos querendo confrontar a liderança, já estamos querendo sair por aí achando menos. Você ainda não é uma oferta. O meu chamado nessa noite não é para você saber qual é o teu destino aqui na terra. Isso aí você precisa saber, e você saberá a partir de um planejamento. Você vai saber. Agora, você saber que o teu destino é a eternidade, que o teu destino é o céu, que você precisa ser uma oferta ao Senhor, que você precisa entregar a tua vida. Pastor, mas eu estou sofrendo. Esse sofrimento nada mais é para que o poder de Deus possa se aperfeiçoar em você. Deus está querendo te transformar em algo melhor. A minha pergunta é: até quando você vai ficar resistindo isso? Há um chamado de Deus para as nossas vidas hoje. Qual, pastor? A aceitar coisas que Ele quer que fiquem em nós e que é desconfortável e que não é bom não, e que machuca, e que todos os dias leva a gente a pensar: eu vou desistir, não, eu não aguento mais. Eu achei que servir a Deus seria eu colocar R$1 milhão no altar de Deus e Ele me devolver 2 milhões. E aí não dá certo, se frustra, fica triste, vai reclamar. Quantos nessa noite querem ser uma oferta para o Senhor? Aceitar ficar com o que Deus não quer tirar de nós. Aceitar acordar amanhã e ver que aquilo que não é tão bom está lá ainda. Aceitar e ver que aquilo que todos os dias a gente fala: mas isso aqui é algo que o diabo vai usar contra mim, não vai ser maior do que a manifestação da graça de Deus na tua vida. O que você está passando hoje, o teu sofrimento, a tua dor, a tua tristeza, eu não sei o que é. Eu só sei de uma coisa: procure saber mais sobre a graça de Deus do que sobre o problema que você está vivendo. Procure ler mais a Bíblia e entender o que Deus quer que você viva, mais do que o que você está vivendo no presente século. Porque o que você está vivendo no presente século não se compara com a glória que Ele preparou para você. O que o diabo está querendo fazer com você é meu Deus. O que o diabo está querendo fazer com você
é te convencer de que o que você está vivendo hoje é prova de que Deus não te vê, de que Deus não te ama, de que Deus não te ouve. Ele quer te convencer disso, e se Ele te convencer, aí intensifica ainda mais. Mas quando Ele vier amanhã, você fala: eu entendi tudo, o que tem em mim, que não é tão bom para mim, não é maior